passado a falar sobre 1 Samuel 17, vencendo gigantes. Vencendo gigantes. Abra a sua Bíblia lá, 1 Samuel 17. Eu falei que nós não podemos fugir dos gigantes, que a gente não pode ficar paralisado diante das críticas e que nós não podemos nos concentrar nos gigantes, nos problemas da vida, mas nos concentrar em Deus. Eu falei isso domingo passado, tem um CD ali de pregação, você pode encomendar para você ouvir, mas hoje eu vou falar mais um pouco sobre esse capítulo e continuar. Então vou começar de novo em primeiro lugar, seria quarto lugar, eu vou começar em primeiro, porque você está aqui pela primeira vez para você entender. Então 1 Samuel 17, a partir do verso 25 e 26. O gigante está lá desafiando o povo de Israel todo dia, 40 dias, chamando um homem, se tem um homem para enfrentá-lo, para batalhar com ele, e todo o povo está com medo, apavorado. Daí chega esse texto aqui, a partir do verso 25, quando Davi vai levar o queijo lá, o pão para os seus irmãos. E no verso 25, diz assim: E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Vá lá para o versículo 34. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das garras desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém. Gigantes. Gigante é a impossibilidade. É aquilo que nos afronta, nos amedronta, os desafios, os problemas, as lutas, as tribulações, as crises da vida, são as coisas que vêm contra nós. E nesses versículos que eu li, nós vamos aprender mais alguns princípios. Como vencer esses gigantes, como derrotar os desafios e as lutas que vêm contra nós. Então, em primeiro lugar, no verso 25 e 26 que eu li, para vencer gigantes, a gente tem que aprender a transformar a dificuldade em oportunidade. Dificuldade em oportunidade. Davi chegou, viu o gigante, e ele ouviu falar assim, ó: quem vencer gigante aí vai casar com a filha do rei, vai ganhar a fortuna do rei e não vai pagar mais imposto. Você já viu coisa boa? O sujeito não pagar mais imposto. Como dizia aquele rei antigo, né? Tem 2 coisas certas na vida. Primeiro é a morte, segundo é imposto.
Essas duas coisas que todos sempre tem na vida. Quem está vivo, você vai morrer e você tem que pagar imposto. Agora Davi ouve falando assim, sua família vai ser isenta. Nunca mais vai pagar imposto. Você vai ter uma mulher para casar. Você vai ter uma fortuna. Então Davi vê aquilo ali como uma oportunidade, além de exercer a sua fé em Deus, além de exercitar sua confiança em Deus e ver a fé em ação, Davi vê a oportunidade de crescer, de avançar, de progredir, de prosperar. Davi ouve aquilo ali e fala, o que ele vai fazer mesmo? O que ele vai dar mesmo? E repete tudo de novo. Aí Davi fala, é a minha chance. É a oportunidade de eu superar essa situação que eu encontro, que minha família se encontra, vencendo esse gigante. Aquilo que era o pavor do exército, aquilo que era a grande dificuldade dos homens ali de Saul, para Davi é a grande oportunidade, é a grande saída, é o meio dele vencer, dele prosperar, dele ganhar bênçãos, dádivas, e ele aproveita essa oportunidade. Dos grandes problemas nossos é que a gente é muito pessimista. Deus coloca a oportunidade diante de nós e a gente vê isso como uma dificuldade. Às vezes aparece o desafio para a gente superar, para a gente crescer, para a gente amadurecer, e aquilo, em vez de nos fazer ir além, nos deixa aquém. Nos deixa paralisados, nos deixa amedrontados diante dos gigantes que Deus coloca para nós. Eu falei no domingo passado que o pastor Jeremias Pereira sempre fala isso. Quando Davi olhou para o gigante assim, aí é a imaginação, Davi olhou bem para aquele gigante e falou assim, com uma testa desse tamanho eu não posso errar, eu não posso falhar com a testa, né? Eles olharam a armadura e tudo, mas ele viu a oportunidade da vitória. O que faz com que a gente não progrida, não avance? É esse medo. Em chinês, a palavra crise, chinês são caracteres. Então, o mesmo caractere para crise é sinônimo de perigo e é o mesmo de oportunidade. Uma crise na vida pode ser um grande perigo, mas pode ser também uma grande oportunidade de você ir além, de você se superar, de você sair da sua situação. Talvez poucos personagens na Bíblia tiveram tantas adversidades quanto José do Egito. Ódio dos seus irmãos, foi vendido como escravo, calúnia, mentira, assédio sexual, foi preso injustamente, ficou na cadeia lá 2 anos, ficou preso lá, injustiçado, inocente, passou por tudo isso, mas Deus o tirou, o ergueu e o colocou como governador do Egito. E quando os seus irmãos voltam para encontrar com ele, com medo de serem punidos, castigados, José olha para eles em Gênesis capítulo 50, verso 20, e José diz assim, vocês intentaram o mal contra mim. Deus, porém, transformou o mal em bem, para salvar a vida de muitas pessoas. Porque a grande fome que se abateu na terra, José foi um instrumento para salvar aquele povo da morte, pela fome. Então Davi diz, o mal vocês levantaram contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para salvar muitas pessoas. Então, pessoas, intenções, governos, crises, intentam mal contra nós. Mas o nosso Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Ele é poderoso para transformar dificuldade em oportunidade. Quando Esther se tornou rainha, e ela está lá no reino, e todo o povo de Israel está debaixo da condenação para morrer, vem lá e diz assim para ela, Esther, quem sabe você está nesse lugar como uma oportunidade de salvar o povo. Então assim, a oportunidade, Deus colocou ela naquele cargo, naquela situação, naquele meio, para que aquele fosse o momento oportuno para a salvação dos judeus. Quem sabe a crise é o meio de Deus sacudir você, mexer você,
tirar você da letargia, da apatia. Quem sabe o gigante é um meio de Deus sacudir sua fé, balançar suas convicções, rever sua vida, repensar, analisar, criar, superar, exercer a fé. Albert Einstein, dos homens do maior QI, cientista, ele escreveu uns textos aqui que eu achei lindo, até eu imprimir para ler para vocês. Ele diz assim: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro, acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Você está em crise no seu casamento? Você está em crise na sua carreira, na sua profissão? Crise espiritual, nos relacionamentos? É a oportunidade que Deus está te dando para mudar, para melhorar, para superar, para avançar, para vencer. Veja na dificuldade a oportunidade. Eu acho que todos conhecem aquela história do vendedor de sapatos que foi enviado para um lugar. Chegando lá, ele entra em contato com o seu supervisor e diz assim: me tire daqui desse lugar, porque aqui ninguém usa sapatos. E tira ele, e manda outro vendedor. O vendedor chega lá e entra em contato com o seu supervisor e diz: mandem o maior carregamento de sapatos que você tem aí, porque nesse lugar aqui, todo mundo precisa de sapato. A diferença de perspectiva de olhar. Se você ficar olhando só para a crise, só para a situação difícil, você não faz nada. Agora a crise, a dificuldade é a oportunidade para você se exceder, para você exercer sua fé, sua confiança em Deus, para você sair da apatia, do conformismo, do comodismo. É o meio que Deus tem para nos levantar. Transforme a dificuldade em oportunidade. Amém? Segundo lugar, para vencer gigantes. Os vencedores de gigantes são pessoas que são treinadas por Deus. Treinadas por Deus. Se você ler o verso 34, 35, 36, Saul chama Davi. Davi quer enfrentar e Saul fala: você não tem condições, você é um menino. Aí Davi diz: eu sou um pastor de ovelhas, mas vieram o urso e o leão veio atacar minhas ovelhas, e eu os agarrei, peguei pela barba e os matei. Deus me livrou das garras do urso e do leão. Eu já vi a ação de Deus na minha vida. Eu já vi o poder de Deus na minha existência. Eu vi Deus operando. Eu, esse menino, fui capaz de pegar o urso e pegar o leão. Eu triunfei sobre eles. E como Deus me fez vencer aqueles, Deus vai me fazer vencer esse gigante. Então, Deus já estava treinando Davi, preparando Davi para a batalha, para a luta. E Davi já estava vendo a mão de Deus no livramento, na vitória. Deus vai treinando. Esse gigante aqui tem quase 3 metros. Mas antes ele venceu o urso e o leão. Tem gente que não tem uma fé para enfrentar um desses. Você tem que ir devagar, você tem que ir aumentando aos poucos, você tem que ir exercitando sua fé. Deus tem que ir treinando você, capacitando você, exercitando você, para que você consiga vencer maiores desafios.
Davi passou por isso, então ele olha para trás e diz assim, eu confio, porque eu já vi a mão de Deus. Eu já vi Deus me livrando. Eu já vi a vitória de Deus. Deus faz isso. Dos maiores líderes do Senhor no Antigo Testamento foi Moisés. Moisés passou 40 anos da vida dele nos palácios do Egito, criado lá como filho da filha do faraó. Ele aprendeu toda a ciência do Egito. Depois dos outros 40 anos da vida dele, ele passou no deserto, cuidando de ovelhas, lá no deserto. E aí, com 80 anos de idade, Deus chamou Moisés. Falou, Moisés, agora é que vai começar a sua vida, com 80 anos. Chamou Moisés. E aí, nos próximos 40 anos, Moisés vai ser o libertador e o condutor do povo no meio do deserto. E Moisés vai ver as maravilhas de Deus. Por que o Senhor só o chamou aos 80 anos? Porque ele estava sendo preparado. Ele estava sendo treinado. E tem um autor que diz que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu que ele podia tudo. Ele era lá da família do faraó, tinha o poder, tinha a riqueza. Então nos primeiros anos, 40 anos, ele enchia o peito e dizia, eu posso. Nos próximos 40 anos no deserto, perseguido, exilado, Moisés aprendeu, eu não posso nada. E nos últimos 40 anos, Deus chamou Moisés para ensinar para Moisés a lição mais preciosa, para que Moisés pudesse dizer nos últimos anos da sua vida, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus treina os seus. Deus trabalha na vida dos seus. Paulo, Pedro, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus foi treinado e aprendeu a obediência por tudo aquilo que sofreu, diz Hebreus capítulo 5. Deus vai treinando você. Se você tem uma dificuldade pequena, é o meio que Deus está te dando. Se você está passando por uma situação difícil, é isso que Deus está colocando na sua vida. Comece a exercitar, comece a orar por coisas pequenas. Se você ainda não crê num grande milagre, comece a pegar pequenos milagres. Uma vez uma irmã veio dar um testemunho para mim, algumas pessoas até riram. Eu falei, glória a Deus, que testemunho maravilhoso. Continue assim, mais para frente você vai crescer. Ela falou, pastor, eu nunca acertava fazer um bolo. Meus bolos tudo murchava. Um dia eu peguei aquele bolo ali e orei. Falei, Senhor, abençoe esse bolo. Esse bolo vai ficar bom, em nome de Jesus. E disse que o bolo ficou bonitão assim, ó. Ela nunca comeu um bolo tão bonito. Eu falei, glória a Deus, irmã. Olha que ela viu a fé dela em ação. Talvez ela não tinha a fé de George Miller, que alimentava 400 órfãos sem um tostão. Alimentou órfãos centenas e centenas sem dinheiro nenhum e sem pedir dinheiro para ninguém. Ela talvez não tinha a fé desse gigante. A fé dela era para um bolo ficar bom, e ficou. Certo? Então, você precisa ser treinado por Deus nas pequenas coisas, nas coisas mínimas, nas coisas difíceis, nos primeiros desafios, naquilo que você ainda não entende, não conhece, não sabe. Vai exercitando os músculos da sua fé. Vai orando, vai crendo. Não comece já querendo enfrentar todas as dificuldades, mas comece em coisas mínimas. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez. Vai pedindo, vai enfrentando. É um urso, é um leão. Daqui a pouco você vai enfrentar o Golias. Mas é assim que Deus vai treinando os seus filhos. Deus talvez esteja te treinando para uma grande vitória. Você ainda não sabe. Talvez as coisas que você passou você ainda não percebe, mas Deus está treinando você. No nível profissional, hoje eu vou citar aqui 2 vezes um dos homens mais geniais do nosso tempo. No nível intelectual. Os mais antigos talvez nunca ouviram falar, mas os mais jovens já ouviram falar bastante dele. Se eu perguntar aqui, você vai ver. Steve Jobs. Os mais velhos também não sabem nem quem é, mas os mais novos aí, todos sabem quem é Steve Jobs. Essa é a diferença da geração da tecnologia. O homem que mudou a maneira, as 3 principais mídias do mundo, foi ele que mudou. Então, Steve Jobs foi
dado por sua mãe para um casal quando nasceu e tudo, e o grande sonho dos pais é que ele fizesse uma faculdade. Ele entrou na faculdade, estudou 1 ano e meio e desistiu. Não aguentava aquilo. Mas na faculdade dele tinha um curso, era o melhor curso do país, um curso de caligrafia. E o Steve Jobs falou assim, eu vou fazer esse curso. Não tenho a mínima ideia do que para que eu posso usar esse curso, mas eu vou fazer esse curso. E fez o curso de caligrafia. Algum tempo depois, ele com seu amigo, a lenda também no mundo da tecnologia, eles começaram a criar o primeiro computador portátil, o Macintosh. E na hora de criar a linguagem da computação, o que ele usou para fazer a linguagem dos computadores? O curso de caligrafia. O Windows foi copiado do Macintosh. Hoje a gente usa computador de maneira fácil, escreve, o computador ali é fácil de você entender, porque um dia ele fez um curso. Ele diz assim, eu não tinha a mínima ideia para que eu fiz aquele curso. Mas quando eu fui desenvolver o computador, o que me ajudou a fazer isso foi um curso de caligrafia especial. Aí ele diz lá numa conferência que ele fez na Universidade de Stanford, na vida você tem que aprender a ligar os pontos. Hoje você está vendo uma coisa, você não sabe o porquê, mas amanhã você pode ligar os pontos com algo que você vai precisar. Eu ouvi isso dele e falei, isso tem tudo a ver com o que Deus faz na nossa vida. Às vezes você não entende, você não sabe por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, ou por que eu estou passando por isso. Deus está trabalhando, Deus está treinando, Deus está adestrando você para que você tenha mais e maiores vitórias para a glória de Deus. Vencedores de gigantes são treinados pelo próprio Deus, como Davi foi. Terceiro lugar. Para vencer gigantes, use suas próprias armas. Versículo 38 e 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul colocou toda aquela armadura, Davi não conseguiu nem andar. Aquela armadura não era dele. Aquela arma não era dele. A arma que ele tinha era o alforje e a funda do pastor de ovelhas. O que Deus nos ensina aqui, e toda a vida de Davi nós vamos aprender isso. Autenticidade. Você, para ser usado por Deus, não precisa ser outra pessoa. Deus quer usar é você. Só existe você nesse mundo. Você sabia disso ou não? Você é incomparável. Você é inigualável. Você é singular. Você sabia disso ou não? Que não existe outro igual a você. E você é especial aos olhos de Deus. Só existe você. Não existe ninguém mais como você nessa terra. Quando eu era novo, na fé, eu olhava assim para os pregadores, né? Eu já pregava. Eu falava assim, um dia eu quero pregar igual fulano. Eu ia pregar, imitava ele, né? Ficava imitando, falando aquelas coisas. E tinha um que um dia ele ficava passando a mão na barriga. Acho que por isso que a minha barriga cresceu. Eu gostava dele passar a mão na barriga assim, ó. Deus falou ao meu coração, você não precisa imitar, nem querer parecer ninguém, porque eu só fiz você. E você é especial, e eu quero usar você. Ele eu vou usar de um jeito, você eu vou usar desse outro jeito. Você não precisa ser outra pessoa para ser usado por Deus. E ouça isso que eu vou falar. Existem gigantes que só você pode vencer. Amém? Existem pessoas nessa terra aqui, ouça o que eu vou falar. Existem pessoas nessa terra que Deus colocou ao seu lado, próximo de você, que só você pode abençoar essas pessoas.
só você. Amigos, parentes, pessoas que estão do seu lado. Você fica pensando assim, se esse fulano um dia conversasse com o pastor da minha igreja. E Deus está falando, não. Quem eu quero usar para abençoar ele é você. Quem vai levar a palavra de Deus para ele é você. Quem vai orar por ele é você. Não adianta você ficar transferindo. Você é singular, você é único. O potencial, o dom, os talentos que Deus deu para você, Ele não dava para ninguém. Porque isso se forma com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, com a nossa história de vida, com as nossas experiências, e através disso Deus vai nos moldando. E Deus nos usa como somos, imperfeitos, mas de maneira aberta e autêntica. Não precisa ser copiar, não precisa ser imitar. Deus quer usar você. Não pense, não fuja disso. Não pense que você não é suficiente, não é capaz. Não fique se comparando com o outro, não fique olhando para o outro. Você é singular. Você já pensou nisso ou não? Eu estou falando para todos aqui, para todos. Mas o Espírito Santo está falando individualmente com você. Então essa mensagem, para alguns vai ficar uma coisa, para outros vai ficar outra, porque o Espírito, ele não ministra na coletividade. O Espírito ministra na individualidade. Não use armas dos outros. Não tente imitar, não tente ser quem você não é. Deus não usa aquelas pessoas perfeitas, aqueles aparentemente bons, porque de todos os personagens da Bíblia, Davi é o que Deus fala, esse é o homem segundo o meu coração. Porque se houve um sujeito autêntico na presença de Deus, esse homem foi Davi. Ele nunca usou máscara, ele nunca fez nada por média, ele nunca fez nada para agradar, para impressionar, ele sempre foi aberto diante de Deus e dos homens. Quando ele estava alegre, ele queria adorar, ele pulava e dançava diante da arca, escandalizava todo mundo. Mas quando ele estava triste e em pecado, ele chorava e rasgava a roupa na presença de todo mundo, que no palácio todo mundo ouvia o choro dele. É um homem aberto diante de Deus, autêntico, que diz, Deus, eu pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. É isso que Deus procura, a autenticidade. Você pode chegar para Deus hoje dizendo, Deus, eu sou fraco, Deus, eu sou assim, mas o meu coração está rasgado. E nessa fraqueza, nessas limitações, eu quero me pôr no teu altar para o Senhor me usar, Senhor. Usa a minha vida. Usa quem eu sou. Usa a experiência de vida. Usa os meus fracassos, as minhas vitórias. Usa os meus dons, usa os meus talentos. Usa o meu potencial, Senhor. Porque tem pessoas nesse mundo que o Senhor colocou, que eu fui escolhido por Ti para abençoá-las, para levar a Tua palavra, para testemunhar para elas. E ninguém mais vai fazer isso, senão eu, Senhor. Usa a minha vida. Amém? Amém? Seja autêntico. Não busque usar armas dos outros. Você é singular. Quarto e último lugar. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Por que Davi escolheu 5 pedras? Tem uns pastores que dão uma viajada aqui, né? Uma viajada daquelas boas. Eu já vi tanta viagem. A primeira pedra é fé, a segunda pedra é oração. Isso não tem nada a ver com o texto, irmãos. Isso é alegoria bíblica. O que nós estamos fazendo é analogia bíblica. É diferente. Analogia é comparação, uma coisa ao lado da outra. Alegoria é substituição, uma coisa no lugar da outra. Por que? Mas
quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tirar o sentido lógico, claro e literal do que o texto está falando. Você não tem que buscar significados ocultos, alegóricos. Por que Davi escolheu 5 pedras? Olha, ele vai enfrentar o gigante. Ele pegou uma. Falou assim, 2 coisas ele deve ter pensado. Se eu errar, eu tenho a segunda. Ou se uma não for suficiente, eu mato com a segunda. Ele falou, mas em todos os casos, se eu errar na primeira, na segunda, é bom pegar a terceira. É bom pegar 4. É bom pegar 5. É óbvio. Por que ele não pegou uma? Porque eu posso errar, ou uma só não pode ser suficiente. Não é suficiente para matar esse gigante, para derrubar esse gigante. Então ele pegou 5 pedras. E colocou no seu alforje e foi ao encontro do filisteu. Com aquelas possibilidades. Se eu falhar em uma, eu não falho na segunda. Se uma não for suficiente, eu a segunda é a terceira, a quarta e a quinta. 5 é suficiente. O que nós aprendemos com isso aqui? Que ao enfrentar gigantes, para vencer gigantes, nós temos que persistir, temos que perseverar, não podemos desistir. Davi pegou as 5, porque ele queria persistir. E colocou aquelas 5 possibilidades para vencer aquele gigante. E falou, eu vou perseverar nelas, eu vou persistir nelas, e com elas eu vou vencer. Se eu falhar com eu uso a outra. Para vencer gigante você não pode desistir, você não pode retroceder, você tem que perseverar, você tem que insistir, você tem que persistir. Davi vai lá nessa intenção, e ele vai encontrar o gigante pensando dessa maneira. Eu tenho aqui 5 pedras, e eu vou persistir até vencer gigante, até derrubá-lo, até vencê-lo nessa peleja. Para a gente vencer gigante na vida, a gente tem que aprender isso, a perseverar, a insistir, a não fugir da luta, a não retroceder, a não desanimar. Diante da primeira falha, ou dificuldade, ou adversidade, a gente já paralisa e assim, não, eu não vou conseguir vencer, eu vou embora, eu vou fugir. Davi leva essas possibilidades e é assim que eu vou vencê-lo. Quantas vezes você desistiu de algo na primeira tentativa? Quantas vezes você já desistiu de coisas, de projetos, de sonhos, de ideais, porque a primeira tentativa não deu certo? Henry Ford, que criou a Ford, fracassou, faliu 5 vezes antes de conseguir construir a Ford. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que os empresários mais bem-sucedidos nos Estados Unidos faliram, a média é 6 vezes. 6 vezes eles faliram nos seus negócios, essa é a média. Até conseguir ter um empreendimento bem-sucedido. Porque eles não desistiram. Eles insistiram, perseveraram nessas coisas. Quantas vezes a gente desiste? Eu lembro de uma história de uma mocinha, que tinha 12, 13 anos, e o grande sonho dela era ser bailarina. E veio na sua cidade um grande balé, e um grande professor, mestre, conhecido. E ele ia selecionar garotas que quisessem ser bailarinas. Elas viriam, iam se apresentar diante dele, e ele ia dizer se ela tinha futuro ou não, como bailarina. E ela veio, se apresentou àquele velho professor, ele olhou para ela assim, ela dançou ali na frente dele, levantou o olho, baixou a cabeça e falou assim para ela, desista, desista. E ela saiu dali chorando. O grande sonho dela acabou. 10 anos depois, aquele balé voltou na cidade dela. E aí ela já estava casada, já tinha filho. E aquilo ficou perturbando, mas ele mal olhou para mim e disse que eu não tinha jeito para a coisa. Ela voltou e foi falar com o homem. Lembra, há 10 anos atrás, você lembra de mim? Eu vou, não lembro. Eu dancei para você aqui, apresentei para você, e você disse que eu não tinha talento, que era para eu desistir. Aí ele olhou para ela e falou assim, olha, eu mal olhei para você. Eu nem vi você dançando. Eu falo isso para todos. Ela se indignou, ficou irada.
Falou assim, como que o Senhor acabou com minha vida, com meus sonhos? O grande sonho da minha vida, o Senhor acabou dessa maneira leviana. Aí ele olhou para ela e falou assim, olha, moça, se você desistiu na primeira crítica, é porque você nunca seria uma bailarina. Para ser bailarina, você ia ter que perseverar muito, ouvir muito. Então, se você desistiu na primeira, é porque você não tinha dom para a coisa. O que ele quis dizer do suor, do trabalho, do treino, coisa exaustiva, das críticas. Então, às vezes a gente tem um sonho, na primeira a gente desiste, a gente para. A gente amedronta, primeira palavra contrária, primeira coisa crítica, a gente já desiste. Foi o que aconteceu com essa moça. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, maior estadista do século XX, quando ele era um menino, ele foi reprovado na sua escola, na 6ª série ele foi reprovado. E ficou marcado como um aluno problemático e difícil. Mas ele continuou e se tornou primeiro-ministro inglês, um dos melhores oradores da história, e liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, e liderou os aliados contra Hitler e o nazismo. E venceu. E venceu. Então, já idoso, Churchill foi convidado a falar na formatura daquela escola que ele estudou quando era menino. Que ele passou ali dificuldades tremendas. E no discurso dele, ele fez um dos discursos mais curtos da história, mas um dos mais marcantes. Toda a escola estava ali, todos os alunos, toda a cidade. Era o grande estadista que voltava para a sua cidade do interior. E o Churchill ficou em pé, olhou para aqueles alunos e falou para eles assim, jovens, nunca desistam. Nunca desistam. E sentou. E todo o povo aplaudiu. Porque ele não desistiu, mesmo sendo um aluno medíocre. Mesmo sendo reprovado. Ele continuou, ele superou, ele foi além. E ele triunfou. Essa é a mensagem para a nossa geração tão frágil, tão fraca. Tão desiste fácil de qualquer coisa. Fica paralisado diante do primeiro obstáculo. Não consegue insistir, perseverar, ir em frente. Eu lhes falei de Steve Jobs. Quando ele começou a sua empresa na garagem de sua casa, ele e o seu amigo a fazer o computador. Ele tinha 20 anos. Dentro de 10 anos a Apple saiu de uma empresa de uma garagem para ser uma empresa de 2 bilhões de dólares. Com 30 anos de idade, ele era um bilionário. A empresa cresceu, eles tinham um corpo de diretores e eles contrataram um diretor-geral. E o Steve Jobs se desentendeu com esse diretor-geral. E os diretores da empresa ficou do lado dele. E esse homem que criou a empresa do nada foi despedido da empresa que ele tinha criado. E ele escreveu assim, quando ele foi despedido: eu era um fracasso amplamente divulgado, e até mesmo pensei em fugir do Vale do Silício. Mas algo lentamente começou a se mostrar para mim. Eu ainda adorava o que fazia. Os eventos na Apple não mudaram isso nem um pouquinho. Eu havia sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Então eu decidi começar de novo. Eu não vi isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um principiante novamente, menos seguro sobre tudo. Libertou-me para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os anos seguintes, eu fundei uma companhia chamada Nest, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma incrível mulher que se tornaria minha esposa.
A Pixar criou o primeiro filme de desenho animado totalmente feito em computador, Toy Story. E agora é o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. Sabe o que aconteceu? A Apple foi e comprou a Pixar dele. E ele voltou para a Apple e se tornou o presidente da Apple de novo. De novo! A Pixar revolucionou os filmes, revolucionou a forma de ouvir música, revolucionou a internet. O cara diz, aquilo foi a pior coisa para mim, ser demitido da minha própria empresa. Foi uma bênção. Tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio de péssimo gosto, mas eu acho que o paciente precisava. Às vezes a vida te acerta na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Comece de novo. Não desista. Se falhou a primeira pedra, use a segunda, use a terceira, use a quarta. Vá em frente. Não pare. Não desista. Persevere, insista. É um curso, é um trabalho, é uma profissão, é um relacionamento, é um ministério, mas vá em frente. Todos vocês se lembram, pelo menos os mais antigos, né? Eu me lembro que eu assistia bastante às Olimpíadas de 1984, a primeira maratona feminina da história. Não existia maratona feminina, a primeira em Los Angeles, na Olimpíada de Los Angeles, em 1984. 42 quilômetros, as mulheres correndo. Todas já tinham chegado no estádio para terminar. E a imagem da Olimpíada foi uma moça que ela chegou, entrou no estádio caminhando. E aí ela começou a querer cair e desmaiar. E todo o público ficou em pé e começou a aplaudi-la. E ela começou a andar torta, quase caindo, quase desmaiando. Mas ela foi andando, andando, andando até chegar à linha de chegada e ela cruzou a linha de chegada. Ninguém lembra quem ganhou aquela maratona. Mas todo mundo lembra daquela mulher que chegou até o final, que perseverou, que foi até o fim, que foi até o fim. Bem-aventurado aquele que persevera até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, disse Jesus. Caminhar todos podem, dar o primeiro passo todos podem, mas chegar até o final só alguns. Ela perseverou e entrou para a história. Você tem perseverado, você tem insistido, você tem desistido? Como está a sua fé? Davi foi para enfrentar o gigante, crendo nisso, que ele não ia desistir fácil. Eu quero concluir essa mensagem falando sobre a maior vitória de todas. Aquele que venceu os maiores gigantes da história. Aquele que desceu do céu e se fez homem, e se humilhou até a forma de servo, e morreu lá na cruz do Calvário, que enfrentou o sistema mundano, que enfrentou a tentação da carne, que enfrentou o diabo e seus demônios, que enfrentou toda oposição, e foi até a morte, e lá na cruz, a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades, que todas as dificuldades eram oportunidade de salvação, que todas aquelas lutas ele perseverou e foi fiel a Deus. Até na hora da morte ele foi tentado, ele foi humilhado, mas ele persistiu. Ele foi fiel a Deus em todas as coisas e jamais pecou, mesmo sendo assediado pelo mundo, pelos políticos, por Satanás, por toda sorte de tentações e sofrimentos e agruras e humilhações. Ele foi fiel, ele desceu até nós e lá na cruz, a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz e expôs publicamente eles à derrota. E ele morreu e desceu até o túmulo, e a Bíblia diz, mas Deus o ressuscitou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. E quando Ele ressuscitou, Ele diz assim, todo o poder e autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o vencedor, Ele é o vitorioso, Ele triunfou e é Ele que está conosco. É Ele que nos garante a vitória, o triunfo, o sucesso, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não creio muito nesses negócios de
sonhos, visões. Não creio muito, mas eu creio que Deus fala assim. Ontem à noite eu fui dormir. Quando eu comecei a dormir, ainda naquele estado assim, comecei a sonhar. Não estou falando que Deus estava falando comigo, mas eu quero que você preste atenção nisso. Eu sei que eu estava descendo a escada lá de casa para o portão para sair. Quando eu estava descendo a escada, no último degrau para chegar no nível do chão e abrir o portão, na hora que eu coloquei meu pé para pisar, eu olhei para o chão assim, o chão estava cheio de escorpiões e cobras. Se você ler o Evangelho, você vai ver que escorpiões e cobras, Jesus comparou com os demônios. Na hora que eu coloquei meu pé e vi aquilo ali, eles querendo me morder e me picarem, naquela hora que eu descer no pé, eu voltei e assustei no sonho. E eu voltei para trás assim, assustado. E quando eu voltava para dentro da minha casa, veio uma voz do sonho, dizendo assim: eis aí, vos dei autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões. Naquela hora eu falei, por que eu estou voltando? Se ele já me deu autoridade. Eu voltei. Quando eu voltei, eu acordei. E quando eu acordei, veio na minha mente assim, até no sonho, Jesus não me deixa perder para o diabo. Até no sonho, ele me deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Não sei se ele queria falar outras coisas comigo. Estou orando por isso. Mas Deus me mostrou isso. E eu quero falar isso para você. Se você está perdendo para o diabo, se você está oprimido, se você está correndo dele, o Senhor Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisar na cabeça do demônio, para pisar sobre os escorpiões, porque eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, e eu tenho nome sobre todo nome, pelo nome de Jesus, os demônios se prostram e correm apavorados, o nome de Jesus. A vitória é nossa, tome posse dela, em nome dele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos e fale com Deus. Quem sabe você está passando por um período de dificuldade, de opressão, de tristeza, de luta. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor lhe dê vitória, para que você entre nessa vitória. Talvez você tenha sido oprimido pelo mal, coisas ruins, coisas difíceis estão acontecendo com você. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor, Ele quer te dar vitória. Ele não quer que você fuja, Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar autoridade e poder para pisar sobre toda a obra do mal. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar. Nós estamos na presença de Deus e nós precisamos orar. Em nome de Jesus. Talvez um problema na família, um problema financeiro, seja qual for. Venha aqui na frente e nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor desfaça toda a obra do mal, para que o Senhor tire o medo do seu coração, que o Senhor tire o apavoramento. Se você ficou decepcionado, triste, vem aqui na frente. Peça para Deus levantar você, peça para Deus erguer você, peça para Deus fortalecer você. Não aceite a humilhação, não aceite a derrota, não aceite em nome de Jesus. Vem aqui na frente e nós vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus nessa hora. Deus, eu não vou correr, eu não vou desistir. Deus, eu não vou fugir. Eu vou enfrentar no nome de Jesus. Fale isso para Deus. Deus, toda obra do mal, tudo que está me perturbando, me oprimindo, seja desfeito, caia por terra. Senhor, maior que está em mim do que está no mundo. A minha família, o meu casamento é de Deus. A minha família é de Deus. O meu emprego é de Deus. Eu vou vencer, eu vou triunfar, porque Deus está comigo. Aleluia. Porque maior que está em nós. Senhor, nós estamos na Tua presença e clamamos nessa hora, clamamos pelos Teus filhos e filhas, e na Tua presença,
aconteça, Senhor, nós não vamos aceitar a vitória do diabo, a vitória do inimigo, nós não aceitamos o medo, nós não aceitamos, ó Deus, a tristeza, nós não aceitamos a humilhação, a afronta, a derrota na nossa família, na minha vida, na minha casa. Senhor, nessa hora eu quero clamar que o Senhor me conceda a vitória, Senhor, que o Senhor me levante nessa noite, em nome de Jesus, como um guerreiro poderoso para pisar sobre o mal, para pisar sobre o diabo, sobre as tentações, as opressões, os dardos, tudo que se levantar contra o Senhor, seja desfeito, Senhor, em nome de Jesus. Caia por terra toda seta, todo dardo, toda tentação, toda humilhação, toda afronta, toda derrota, toda enfermidade, toda depressão, toda angústia, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse da Tua vitória. Senhor, sela-nos com Teu sangue, reveste-nos do Teu poder. Deus, nós queremos sair daqui nessa noite, ó Pai, olhando, Senhor, andando de cabeça erguida e dizendo: caia 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado, Senhor, eu não temerei, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, saímos daqui, abençoa o Teu povo, meu Pai. Que cada um ao chegar em sua casa, chegue e abençoe aquele lugar, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Senhor, vai desfazendo toda a obra das trevas, vai, Senhor, desfazendo todo gigante que se levanta, tudo aquilo, Senhor, que tem amargurado, que tem desanimado, que tem entristecido, seja desfeito no Teu nome, Jesus. Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Senhor, reveste o Teu povo desse poder e dessa autoridade. Que o Senhor unja as nossas mãos para a batalha. Que tudo que eu tocar seja abençoado em nome de Jesus. Que as minhas mãos, Senhor, sejam instrumentos, a minha boca seja instrumento de cura e libertação. Unge o Teu povo para a batalha, Senhor, e dá vitória a cada um aqui, meu Pai. Não permita que nenhum aqui seja, ó Deus, humilhado, seja, Senhor, envergonhado, seja derrotado, mas levanta e fortalece, meu Pai. Para a glória do Teu nome, levanta essa igreja, meu Deus. Senhor, nós rejeitamos, repreendemos, expulsamos toda a artimanha do diabo, meu Pai. Sobre essa igreja e sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas e sobre o nosso corpo. Toda cilada e armadilha do diabo seja desfeita. Todo dardo do inferno seja apagado com o escudo da fé. E na espada do Espírito, Senhor, nós declaramos que o Senhor tem grandes coisas para nós, aleluia. Que grandes coisas o Senhor tem para nós, o melhor ainda está por vir. Que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer em nosso meio. Nós recebemos, Senhor, e tomamos posse em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, diga: a vitória é sua em nome de Jesus.